Oi, gente, cheguei! Meu nome é Deia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você pode ouvir essa mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a sua família, seus amigos, seus amores. Nós estamos no YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras. A ideia é que o nosso conteúdo seja acessível a todas as pessoas e esse trabalho aqui em Libras é muito importante para a gente. Eu vou deixar o link para assinatura aqui na descrição do episódio, mas anota aí, nãoinviabilize.com.br/assine. Então é isso, um beijo e boa história! Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje uma história mais tensa. Eu quero já adiantar para vocês que tudo que será contado aqui é baseado na suspeita da Bernadette. Então ela não tem provas de nada, é tudo no campo aí do que ela suspeita que aconteceu. Então, vamos lá. Vamos de história. A Bernadette é uma engenheira com um cargo executivo, né? Um cargo alto. E esse cargo dela, esse trabalho que ela exerce, né, dentro da engenharia, tem uma certa insalubridade. Então, de tempos em tempos, um seguro de vida da empresa é renovado e por vezes acontece um aporte no valor do prêmio. Digamos que ela tinha um seguro, eu não vou falar aqui os valores exatos, mas só pra gente imaginar, de 250 mil, caso ela morresse, e de tempos em tempos, ali depois de 2 anos, esse seguro passa a 400 mil, por exemplo, caso ela morra, né? E é um seguro feito pela empresa, enfim, políticas ali da empresa. A Bernadette está casada há 11 anos e o casamento dela de uns 6 anos para cá é morno. Ela tem um cargo alto, ele também tem um cargo não tão alto quanto dela, mas um cargo bom. E ambos resolveram investir na carreira por 10 anos para depois começar aí uma família. Então, digamos que ano que vem seria o ano que eles pensariam ali em ter um filho. Porque, né, o tempo também está passando e a Bernadette estava ali numa janela limite para ter filho. Então, estava combinado que ano que vem eles começariam a tentar. Só que é aquela coisa, o casamento já não estava legal. E eu não consigo entender muito por que as pessoas insistem. No caso da Bernadette, quando eu perguntei isso pra ela, a questão dela foi: Andréia, eu já tô com ele há mais de 10 anos, então eu já conheço ele, já conheço as coisas boas e ruins dele, e eu tô numa fase que eu tô no limite pra ter filho. Então se eu começar um relacionamento agora, talvez eu perca essa janela de ter filho. E aí também eu não entendo porque que as pessoas só pensam em ter filhos ali biológicos, né? Você pode depois adotar, se você realmente quer aí exercer a maternidade, que para mim ser mãe é isso, né? É exercer a maternidade. A criança não precisa nascer de você, não precisa, né, sair do seu corpo aí para que você seja mãe, para que você seja mãe de alguém, né? Enfim, mas essa é uma questão minha. Então Bernadette tinha essa questão e
diante disso, ela ia levando o casamento. Nunca pegou nenhuma traição do marido, nada. Mas um casamento morno, onde cada um já fazia suas coisas, meio que separado, enfim. O que eu vou contar aqui pra vocês é tudo o que aconteceu em uma noite e que fez com que a Bernadette tomasse uma decisão. A empresa da Bernadette, aí uma grande empresa que trabalha junto a uma empresa de petróleo, que a gente pode chamar aqui de Pony Oil, chegou ali o momento de renovar o seguro de vida da Bernadette. E sempre o beneficiário do seguro de vida da Bernadette foi o marido dela. Então, automaticamente, ela recebeu o e-mail com a renovação, tudo anotado ali, perguntando, né, se continuaria o mesmo beneficiário. Ela disse que sim, é uma coisa automática. Então, o seguro dela passou a ser maior do que já era. Ela tem uma pasta de documentos de família, que ela e o marido compartilham as coisas que tem que fazer, contrato de convênio, essas coisas, e ela encaminhou para a pasta esse e-mail. Então o marido dela teve conhecimento ali de que o seguro dela tinha sido renovado num valor mais alto. Paralelo a isso, temos Bernadette com uma única questão grave de saúde. A Bernadette é altamente alérgica a camarão. Ela usa uma pulseira de aviso de alergia. Então é uma coisa muito grave. Não é assim que ela come camarão, tem coceira, fica vermelha. Eu, por exemplo, eu sou alérgica a formiga. Quando uma formiga me pica, se é uma só, já faz uma bola enorme. Mas se são, por exemplo, 5 formigas, o meu rosto já fica deformado, mas eu ainda consigo respirar. Se for um pouco mais de formiga, a minha respiração já fica meio zoada, eu tenho que realmente correr para um hospital. Na hora do rosto deformado eu já corro, é assim que acontece. No caso dela, não é assim. Se a Bernadette comer um camarão ou alguma coisa com camarão, ela corre o risco de ter uma parada. Ela já teve esse choque anafilático por causa do camarão e ela quase morreu real. Então ela não pode, ela avisa, ela é até restrita para comer nos lugares porque ela tem esse medo, enfim, mas ela avisa, pergunta 1000 vezes, nananã. Depois daquele dia da renovação do seguro, o marido dela começou a falar para Bernadette que ia fazer um jantar para eles. Ao mesmo tempo que ele estava animado, ele estava estranho. Num dos dias que ela chegou em casa e ele já estava, ela sentiu o cheiro de camarão. E é uma coisa que já faz ela passar mal. E ela comentou com ele. Entrou camarão nessa casa? Não, imagina, deve ser o vizinho que tá fazendo, né? Não, aqui não. Então ela já ficou cismada, mas, gente, assim, cismada, como é que eu vou dizer? Sabe quando você tá cismada com qualquer coisa, mas não é uma coisa específica? Ela ali não pensou que o marido dela pudesse fazer uma comida e colocar camarão, né, na comida. Não, ela não pensou nisso. Do mesmo jeito que ele estava estranho, ela começou a se sentir estranha e ter uma sensação ruim. Mais alguns dias se passaram, até que um dia, na parte ali na hora do almoço, o marido dela começou a mandar mensagem dizendo que ele ia fazer uma comida muito gostosa para eles, tal. Ia fazer um risoto com muitas especiarias, nananã. E a Bernadette ficou empolgada, porque era também uma oportunidade de repente reacender o fogo daquele casamento, né? Um jantarzinho, depois sei lá, né? O que pode rolar. Só que durante o dia inteiro, aquela sensação ruim que ela estava sentindo aumentou. E ela tinha várias reuniões, uma executiva, tal, fazendo ali várias coisas. E ela tem uma assistente chamada Ana. A assistente da Bernadette e a Ana trabalham juntas há mais de 2 anos, mas a Bernadette nunca teve nenhuma conversa pessoal com a Ana. Elas tinham muita proximidade profissional.
E até então ela não sabia nada da Ana. Já era ali umas 4 horas da tarde. Fora da sala da Bernadette tinha ali a saletinha da Ana, né? Assistente da Bernadette, assistente direta. A Ana pediu licença e entrou e falou a seguinte coisa para Bernadette: olha, você não vai entender, você me desculpa se eu estiver invadindo qualquer coisa da sua vida, mas eu tenho uma religião e eu tive uma revelação, eu não sei o que isso significa, mas eu tenho que falar para você. Se você acordar de madrugada, inventa uma desculpa e saia da sua casa. A Bernadette ficou sem entender nada. A Ana, falando isso com uma voz de choro, ela falou: me desculpa, dá licença, era só isso que eu tinha pra te falar. E voltou pra mesa dela. E a Bernadette ficou ali olhando pro nada, sem entender. Como assim, se eu acordar de madrugada é pra eu sair da minha casa? Passou. Deu ali 18h30. A Bernadette ainda tinha uma reunião, mas ela tinha combinado com o marido de chegar até 8 horas. Então ela foi para essa reunião já apressando a galera. Quando foi ali 7h30, ela saiu e foi para casa. E com uma sensação muito ruim. Muito ruim. E aí ela chegou em casa. O marido dela falou para ela, né, que era para ela ir tomar um banho, relaxar, que ele estava terminando ali os preparativos do jantar. E ela esqueceu completamente do que a assistente dela tinha falado. E aí ela tomou um banho com aquela sensação. Ela falou: André, era um peso, uma sensação ruim que eu não sei explicar. Mas ao mesmo tempo eu tava feliz que meu marido tava prestando atenção em mim de novo, né? E aí ela foi lá, botou uma roupa bonita. Em vez de botar o pijama, né, que seria ali o que ela faria, botou uma roupa bonita. Ele tinha arrumado a mesa. Ele pegou um vinho, abriu o vinho ali na frente dela e botou o vinho para os dois tomaram vinho. E aí, gente, ele serviu o risoto. E alguma coisa na cabeça da Bernadette disse: não coma. Só que ele estava ali, conversando com ela, servindo, enfim. E nessa hora, quando ela sentiu algo dentro dela falando não coma, que ela suspeitou que o marido talvez pudesse ter colocado o camarão naquele risoto. Que era um risoto que tinha muitas especiarias e tal, talvez ela não sentisse, mas se ela comesse, ela ia passar muito mal, né? E ela tomando vinho, conversando com ele, e para sorte, Bernadette atribui isso realmente a Deus. O telefone dele tocou e ele também, o executivo, ele teve que sair da mesa para atender e era uma bucha do trampo. O que a Bernadette fez? A Bernadette pegou, assim, eles são ricos, né, gente, finos. Ela pegou o guardanapo de pano, passou no prato e pegou a maioria do risoto, pôs naquele guardanapo de pano e escondeu. Atrás dela tem um desses buffet, né, que tem assim a louça bonita e tal, e botou lá naquela gaveta e ficou sentada ali como se ela tivesse comido e o prato dele ali. Aí ele voltou, viu que ela tinha comido e ficou olhando para ela de uma maneira muito estranha. E aí ela falou assim pra ele, que ela já estava muito desconfiada. Todas as fichas caíram ali, aquela hora, na cabeça da Bernadette. Ela falou: ai, amor, eu tô meio zonza, acho que foi o vinho, acho que eu vou me deitar. E se fosse uma outra oportunidade, ele ia reclamar, tipo: poxa, você vai me deixar aqui comendo sozinho, nananã? Ele falou: não, tudo bem, vai deitar sim, vai deitar. E aí ela trocou de roupa e deitou. E ficou ressabiada. Pegou no sono. Quando foi mais ou menos ali pra 1h da manhã, ela acordou. E, gente, sem brincadeira, o marido dela tava... Sabe quando você deita na cama e você fica de joelho na cama e você tá olhando pra outra pessoa? Ele tava muito perto, assim, olhando pra ela.
E ela acordou, mas ela sentiu ali a respiração dele em cima dela, estranho, e só abriu um pouquinho o olho assim e fechou de novo. E aí veio na cabeça dela o que a assistente dela tinha falado. Olha, você não vai entender, você me desculpa se eu estiver invadindo qualquer coisa da sua vida, mas eu tenho uma religião e eu tive uma revelação, eu não sei o que isso significa, mas eu tenho que falar pra você. Se você acordar de madrugada, inventa uma desculpa e saia da sua casa. Mas era 1h da manhã, o que ela ia inventar? Não tinha o que ela inventar. E ela ficou ali na cama, pensando 1000 coisas horríveis. E pela primeira vez, ela pensou que talvez ele pudesse pegar um travesseiro e asfixiar ela. Gente, você tá falando do seu marido, sabe? Mas ela não tinha o que fazer, ela não teve coragem de se mexer, mas ela não dormiu mais. Quando deu 5h da manhã, ele estava acordado, sentado na cama. Ela levantou assim rápido e falou: gente, acho que eu já tô atrasada, eu tenho uma reunião 6h30. E ele, olhando pra ela com uma cara muito estranha, meio que decepção. E aí ela começou a se arrumar e foi pegar a bolsa dela e o celular. E onde estava a bolsa dela e o celular? Ela não achava. E aí perguntou pra ele, ele falou: não vi, você não sabe onde você pôs? Porque ela sempre botava na cadeira do quarto. E aí ela começou a procurar e achou a bolsa dela e o celular dentro do guarda-roupa. Tipo, atrás das blusas, assim. Por que ele esconderia a bolsa e o celular dela? A Bernadette acha que é porque se ela tivesse um choque anafilático ali por causa da alergia e tal, e ela tentasse procurar o celular na bolsa que estava em cima da cadeira para pedir socorro, ela não ia achar e ela ia morrer sozinha ali dentro do quarto. Isso tudo é suspeita da Bernadette. E aí ela se arrumou e antes das 5h30 da manhã ela saiu de casa, alegando que ia para essa reunião, e ele estava com uma cara muito estranha, muito estranha. E ela foi para a empresa, chegou na empresa 6 e pouquinho da manhã, chocada lá, ficou sentada. E nesse dia ela resolveu que não dava mais. A primeira coisa que ela fez foi mudar o beneficiário do seguro de vida dela para a mãe dela. Então tirou o nome do marido da apólice, botou a mãe e encaminhou o documento para a pasta deles. Então ele viu. E quando ela chegou em casa, ela pediu o divórcio. Pediu o divórcio, ele assim, reclamou um pouco, mas meio que aceitou também. Ele estava muito estranho e parecia decepcionado, assim. E aí ele comentou sobre o documento, falou: eu vi o documento na pasta, né? Você já tá me tirando da sua vida. E aí ela falou: sim, eu já estou te tirando da minha vida enquanto eu tô viva. E aí ele ficou pálido assim e deixou quieto. Detalhe, quando ela foi pegar o guardanapo, porque qual que era a ideia? O guardanapo ficou lá na gaveta, né? Com a comida. Ela falou: eu vou mandar analisar isso aqui, gente. Porque se tiver camarão, eu tenho uma prova que ele tentou me matar. Cadê o guardanapo? Só ela e ele na casa. Ele tinha já, sei lá, se livrado, jogado fora o guardanapo. E ele nunca lavava a louça. E ele tinha lavado tudo. Não tinha sinal daquele risoto mais. E ele tinha feito tipo uma panela de risoto. Tudo isso é suspeita da Bernadette. Ela não tem nenhuma prova. Mas a Bernadette acha, na cabeça dela, ninguém tira isso da cabeça dela, que o marido dela tentou ali se livrar dela por causa do seguro. Enfim, ele ia ficar com tudo, né? Não é louco isso, gente? Eu acho uma teoria muito louca, assim, da Bernadette. Eu não consigo
pensar nisso, assim, de uma maneira real, assim, parece um filme, né? Mas a Bernadette disse que todos os acontecimentos, assim, tudo que aconteceu nesse dia, ela tinha a sensação que alguma coisa ruim ia acontecer com ela. E foi o instinto dela que fez ela sobreviver e também o aviso da assistente, né? Que depois que ela acordou 1h da manhã e percebeu que ele estava em cima dela, meio que tentando olhar, tentando ver ela bem de perto, assim, ali ela ficou com medo, realmente, que ele fosse fazer algo pra ela. Nossa, fiquei arrepiada. Então essa é a história da Bernadette, repetindo, tudo no campo da suspeita, sem nenhuma prova. Tudo que ela sentiu, né? E o instinto dela que talvez tenha livrado a Bernadette do pior, né? Então é bacana a gente confiar aí nos nossos instintos, né? Oi, Bernadette, oi, Ideia, oi, não viabilizers. Meu nome é Priscila, eu sou do Recife e tô assim chocada com essa história da suspeita. Dentro de mim tenho convicção de que a Bernadette tá certa. Todas as vezes que eu não ouvi a minha intuição, eu me dei mal. E quando você tem uma intuição forte desse jeito, é muito, muito difícil você estar enganada. Sobre a questão dela querer ter filho, eu tenho 36 anos e aos 35 eu congelei os meus óvulos, então essa é uma possibilidade para quem quer ter também filhos biológicos, né? Então, Bernadette, procura uma clínica de fertilização e graças a Deus que você tá aqui entre a gente para contar essa história, que ficou tudo bem e que você teve inteligência emocional para conseguir se livrar dessa situação e desse traste. Um beijo bem grande. Oi, Ideia. Oi, não inviabilizes. Aqui quem fala é Melissa, de São Luís, Maranhão. Eu tô completamente abismada com a história suspeita. Eu acredito que é pior do que qualquer luz acesa. Porque imagina você conviver 11 anos com uma pessoa e no fatídico dia que você foi avisada de várias formas, inclusive pelo seu instinto. Você acorda com essa pessoa te olhando à noite, sendo que você já dormia com essa pessoa há tanto tempo e... Nossa, eu não gosto nem de pensar. Que bom que você realmente recebeu esses avisos, Bernadette. Você pode se considerar uma pessoa protegida, com muita iluminação mesmo, porque foi um livramento. Acredite sempre nisso. É isso, beijo. Comentem lá no nosso grupo do Telegram, sejam gentis com a Bernadette e também a gente não tem como acusar o marido dela de nada, porque tudo que foi falado aqui é baseado na percepção da Bernadette apenas, sem nenhuma prova, tá? Então é isso, gente, um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize. E para quem ficou aqui depois da vinheta, assim que a Bernadette encontrou a assistente dela naquele dia seguinte, a assistente dela falou, olha, você teve um livramento de morte. Agradeça a Deus. Você teve um livramento. E nunca mais tocaram no assunto, nunca mais falaram dessas coisas, nunca mais nada, assim, né? Voltaram a ter só a relação profissional que elas têm até hoje, assim. Não é louco isso? Eu, hein? Tô chocada.